Graça e paz, amados irmãos e amigos, seguidores do meu canal. O pecado existe? Compartilhe este vídeo, divulgue, dê o seu like, comente e, pelo amor de Deus, me ajude a combater as heresias. Eu não quero que você faça nada. Divulgue. Apresente esse vídeo para os seguidores desse herege que eu vou refutar agora. Queridos, este cidadão está na internet levando milhares, centenas de crentes das Assembleias de Deus, principalmente das igrejas pentecostais, de modo geral, a acreditar que não existe mais pecado. O pecado é a transgressão da lei de Moisés, segundo ele, da lei de Moisés. Os gentios que não têm lei, que a lei não é para os gentios, mas é para os judeus, os gentios não têm pecado. Os gentios não são transgressores. E o pecado, que é a transgressão da lei, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele quebrou a lei, aniquilou a lei, tirou o pecado, e o pecado não existe mais. Se nós chegarmos na igreja e dissermos que somos pecadores, isso é heresia para ele. Nós não somos mais pecadores, não existe mais pecadores e nem pecado. Quando ele se depara com o texto de 1 de João 1,10, que diz que o pecado, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, ele dá uma burlada no texto de uma forma violenta, para dizer que esse texto não está indo contra a ideia dele. Mas vamos ouvir o próprio cidadão falando? Vamos lá? Escuta isso. Meu amado, se ele está acrescentando que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades até o dia das mães. Para sempre. Lembra ou não lembra? Não lembra. Tem o 18? Não tem, eu acho que não tem. Tem? Tem o 18, tem que estar aí. Deixa eu ver. Não tem. Ora. Escute isso. Onde há remissão desses do pecado, já não há oferta pelo pecado. Se ele tirou o pecado, como é que eu vou me batizar para tirar o pecado? Não existe batismo. Ora, se ele já tirou o pecado, remissão, tira. Se ele tirou o pecado, como que eu vou fazer uma oferta, pagar um preço pelo pecado que eu cometi? Não é 8 não, vê segunda de João. Escute isso. E o Senhor disse que nós não temos pecado, e a Bíblia está dizendo... Escute isso. Então, o Senhor é mentiroso. Alô? Pode parar. Quem está falando isso? João. Ele vai explicar agora o texto de 1 João 1,10. O texto que diz que se disser que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Olha o que ele vai dizer. E pecado para João é o quê? Então vamos ler como João entende o que é pecado. Se dissermos que não temos transgredido a lei, entende? Fazemos-nos nós mesmos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Porque para João, pecado é a transgressão da lei. Então vamos ler pecado como ele entende. Em toda sorte de concupiscência. E vem o tema esta noite. Escute isso agora. Disse Paulo a Roma que sem lei está morto o pecado. Ora, se você está numa reunião aqui, na sua casa, na rua, na chuva, na fazenda, e lá não tem lei, o pecado lá está o quê? Morto. Estou entendendo? Que era pecado na concepção dos judeus. 1 João, capítulo 1, vê aí, Miguel. 1 João, capítulo 3, versículo 4 e 6. Pula outro versículo. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, está aí. Vê se está aí. Se não tem, você digita. Olha
olha aí. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é beber cachaça. O pecado é xingar a sogra não pode. Isso aí é. Porque o pecado, na concepção bíblica, na concepção do judeu, pecado é o quê? E se não tem lei, não tem pecado. Entendeu, senhores? Então esse cidadão vai dizer que os gentios, vamos ouvir ele falando? É melhor ouvirmos ele falando, só mais essa, tá bom? Vamos lá? Vamos ouvi-lo falando. Aqui, ó. Cobiça. Então ele passou Escute essa. a ser um transgressor. E é por isso que o tema desta noite, lá no versículo 8, Paulo diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo Exu. Desculpa, aqui. Paulo diz: está morto. Aqui. Então, na concepção dos judeus, pecado é a transgressão da lei. Então, os gentios, Ó, diante de Deus, não são pecadores, porque o gentio não tem lei de Moisés. entenderam, senhores? Veja bem, não precisa batismo, ele pega contra a ceia, contra tudo que a Bíblia defende. E ele diz que não existe lei, os gentios não têm lei, então eles não têm pecado. E nós também não temos pecado, porque Jesus tirou a lei, e se ele retirou conforme ele até é baiano, gosta de dançar, normal isso, admiro isso dos baianos. Agora, senhores, será que de fato e de verdade esse cidadão está certo? A Bíblia diz que a lei não é pecado, é verdade. A Bíblia diz que Jesus retirou a lei, verdade. A Bíblia diz que ele pagou os nossos pecados uma vez por todas. Pagou, os pecados estão pagos. É verdade. Isso significa dizer que não temos pecado? Será se assim o é? Ou esse cidadão não entende nem a leitura dos textos bíblicos? Eu estou aqui com o Nestor Allen, 28ª edição, Romanos, capítulo 4, versículo 15. Por que, professor Ferreira, você está usando, desculpe-me, o texto grego? É porque ele tem uma mania de falar isso no grego, isso no hebraico. Ele diz que apóstolon, em grego é enviado, apóstolon. O que é isso, apóstolo? Apóstolo, para apóstolos, caso nominativo, apóstolo é o acusativo, que é, na verdade, o complemento verbal, ou seja, o objeto direto do verbo. Por exemplo, dando um exemplo aqui. Ego agapó ton apóstolo. Eu amo o apóstolo. Eu amo o apóstolo. Então, eu amo quem ama algo, ama alguém, amo quem? Ton apóstolo. Eu amo o apóstolo como objeto direto da oração. Mas a palavra é apóstolos. Então, eu estou com um texto grego. Vamos ver como esse cidadão, irmãos, não sabe ler, não sabe interpretar. O cara não conhece semântica, não conhece ontologia bíblica, não conhece ontologia linguística, fenomenologia linguística, não sabe o que é uma análise lexicográfica, não sabe o que é um desenvolvimento histórico da palavra, não entende de filologia, mas quer interpretar a Bíblia. Eu poderia titular esse vídeo Um Analfabeto Interpretando a Bíblia. Fala sério. Mas tem uma porção de crentes da nossa igreja querendo seguir esse cidadão. Então, senhores, vamos lá. Eu vou só conferir aqui se está dando para enxergar direitinho aqui. Se dá para ver. Está dando para ver? Então, eu estou em Romanos, ó. Coríntios, irmão, desculpe-me. Tá. Desculpe-me, por favor. Tá bom? Vou virar aqui. Romanos, capítulo 4. Agora sim. Pros Romaios, aos Romanos, capítulo 4, e o versículo 15. Olha o que diz o texto. Rogar-nomos orgen catergazetai, porque a lei, a ira produz, ou obra,
porque a lei produz a ira. Rude uc estin nomus, mas onde não há lei, ude parabases. Onde não há lei, não há transgressão ou não há pecado. O problema, senhores, está nessa expressãozinha aqui. Você está vendo aqui o ômicron e o Y formando o ditongo U. Aparentemente o ditongo U, mas com aspiração forte e um acento circunflexo, isso aqui se lê ru. O que é isso em grego? O que é esse ru em grego? Esse ru é um advérbio de lugar, onde não há lei, não há pecado. Só que esse advérbio de lugar, ru aqui, ele tem que ser entendido dentro da sua ontologia, dentro da sua semântica e dentro da sua fenomenologia. O que é isso? Você tem, na verdade, a declinação do pronome relativo ros. Pronome relativo ros, no caso genitivo. Esse pronome relativo ros, no caso genitivo, que seria aqui um advérbio de lugar com função sintática de pronome relativo. De pronome relativo. Assim sendo, ali onde, esse ru quer dizer ali onde não há lei. Rude nomus estin, onde não há lei. O que isso quer dizer? No lugar em que não há lei. Em qualquer lugar em que não existe lei, não há pecado. Porque pecado é a transgressão da lei. De qual lei? Da lei que existir em todo e qualquer lugar. Aqui você tem, repetindo, um advérbio de lugar com função de pronome relativo. É a junção. É como se o texto, isso é lindo demais, isso é fenomenologia linguística. É como se uma única palavra estivesse falando de onde, advérbio de lugar, e estivesse também falando ali, que também é um advérbio de lugar, mas em que? Ali em que? Um pronome relativo. No lugar em que não existe lei. Em qualquer lugar que não existe lei, não há pecado. Qualquer tipo de lei, em qualquer lugar que não existe, não há pecado. Portanto, onde existe lei, em qualquer lugar que existe lei, há pecado. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que pecado é transgressão da lei, mas não da lei de Moisés necessariamente. Transgressão de qualquer lei. Onde existir uma lei e esta for transgredida, ali nós temos o pecado cometido. Ali nós temos o pecado praticado. Será que isso é verdade? Vamos pegar um outro texto bíblico também. Primeira epístola do apóstolo João. E eu vou pegar João por quê? Porque o cidadão usou o texto de João 3,4. Está aqui na tela. Todo aquele que comete pecado também comete... Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha a primeira epístola. Primeira epístola de João. Olha o capítulo 5 e o versículo 17. Pedro. Ok. Segunda Pedro, vamos lá. Primeira de João, capítulo 5, versículo 17. Olha o que o texto vai dizer. Aqui, para você conferir. Ioanno epistolai prote, ou seja, de João, epístola primeira, ou primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 17. Olha só que coisa linda. Passa, adiquia, hamartia, este. Passa, adiquia, hamartia, este. Caestem hamartia rupros thanato. Sabe o que o texto está dizendo aqui, senhores? Passa, adiquia, hamartia, este. Ou seja, toda injustiça é pecado. Entende isso? Toda injustiça é pecado. Qualquer injustiça que você praticar. Você quebrar uma lei é uma injustiça? É. Então qualquer injustiça que você praticar, você está cometendo um pecado. Então você está transgredindo a lei. Quando você pega isso aqui com o advérbio pronominal, essa linguagem aqui eu estou usando, se tiver alguns professores de grego que queiram ir contra, por favor, estuda a fenomenologia linguística. Não vem pra cá não, que eu não tenho que gravar vídeo para bater em você também não. Então vamos lá. O
O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o texto bíblico dizendo que onde há lei, onde não há lei, não há pecado, qualquer tipo de lei. E que toda injustiça é pecado. Então toda injustiça é transgressão de leis, independente de ser a lei judaica, independente de ser a lei de Moisés ou não. Então, senhores, já pegando o conceito de pecado, de hamartiologia, que é a doutrina do pecado, da hamartia, só pegando um conceito, já dá para quebrar o indivíduo e dizer que pecado não é só a transgressão da lei de Moisés. Esse conceito dele é pobre, medíocre, mesquinho, analfabeto e sem qualquer razão de ser. Ok? Assim sendo, senhores, se pecado é a transgressão de lei, de qualquer lei, os gentios que não têm leis, Romanos capítulo 2, verso 14 e 16, o apóstolo Paulo diz que quando os gentios que não têm lei agem de conformidade com a lei, servem de leis para si mesmos, porque estes trazem as normas da lei gravadas em seus corações, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo dos homens, segundo o meu evangelho, disse Paulo. O que é que esse texto está dizendo? Está dizendo que todo ser humano, independente de ser judeu ou não, ele traz impresso na imagem de Deus que está dentro dele, as normas da lei. De qual lei? Da lei régia, da lei que rege o ser humano, da lei universal, não necessariamente da lei judaica. Que lei é essa? Todo ser humano sabe que matar é errado. Ele mata, mas sabe que é errado. Sabe que é errado. Essa lei está impressa dentro dele. Ele tem essa lei dentro dele. Todo ser humano. Isso está falando de gentios. Mas a situação fica mais complicada ainda quando nós lemos 1 João, capítulo 2, versículo 12. Ainda na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. E eu quero dar um beijo aqui para minha pretinha que está segurando o celular e gravando aqui com a maior paciência. Diz assim, ó. Cai Rutus. Vamos ler a partir do versículo 1. Tá que de amor, meus filhinhos, tanta grafo rimim rinamé ramarteti. Essa coisa eu escrevo a vocês para que vocês não pequem, ou para que não pequeis. Cairean tis ramarte, mas se alguém pecar, parácleto erromem prostom patera. Temos um advogado junto com o Pai. E Jesus Jesus Cristo, dicaion, o justo. Olha o versículo 2. Cai autos hilasmosestim, ele é a propiciação, perito ramartio remon, pelos nossos pecados. O perito remétero, não pelos nossos demônios apenas, não somente pelos nossos, não apenas pelos nossos. Alacai peri rolo tu cosmo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Do mundo todo, não somente dos nossos. Se João era judeu, como ele estava dizendo no contexto judaico, não é só de nós judeus, não é de todo mundo. Se bem que João aqui não está no contexto judaico. Eu vou provar isso para vocês. Então, senhores, quando o cidadão diz que pecados para os judeus é a transgressão da lei, um outro ponto que eu quero observar aqui é que ele desconhece completamente o argumento judaico. Esse cara tem uma mania de dizer que defende o evangelho da graça pregado por Paulo. Só que em todos os seus vídeos, ele tem uma tendência a querer usar um argumento judaico. Ora, como é que o cara, meu Deus do céu, diz que prega o evangelho da graça e usa argumentos judaicos, entre aspas, porque ele não conhece o argumento judaico, e usa para querer contrariar o evangelho da graça que nós pregamos. Eu sou da Assembleia de Deus de Madureira, evangelista da Assembleia de Deus de Madureira, pastoreio uma igreja com muito orgulho, e deixa esse cidadão vir com essas heresias. Você vai ver o que acontece aqui agora. Veja bem, senhores. Esse cidadão, como eu ia falando, ele diz que para os judeus, no conceito judaico, pecado é transgressão da lei. E, portanto, os gentios não são pecadores. Esse cara desconhece completamente o conceito judaico. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 10 a 11,
Jesus foi convidado a comer na casa de publicanos e pecadores. E Jesus foi retrucado pelos doutores da lei e pelos fariseus. Este homem come com os pecadores. Porque pecador na concepção judaica, o cidadão abençoado, é justamente o gentil, ora. Quando Pedro viu um lençol lá com um monte de coisa imunda, e Deus disse, mata e come, ele disse, eu não comi porque nunca vi nada como imundo, era uma referência aos gentios. Era uma referência aos gentios. Aos gentios. O que é isso? Mostrando que os gentios eram considerados imundos e pecadores para os judeus. O cara nem conhece a concepção judaica. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 23, que ele também diz que prostituição, cachaça, é obra da carne, não é pecado. Todo mundo que bebe não está pecando, está cometendo obra da carne, que não é pecado. Ele chega até a dizer, também é chamado de pecado, mas não é pecado. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 23, Paulo fala primeiro das obras da carne. Chega no versículo 22, ele vai falar do fruto do Espírito. E no versículo 23 ele diz, contra estas coisas, quais coisas? O fruto do Espírito, não há lei. Ora, se não há lei contra o fruto do Espírito, e Paulo começa a falar do fruto do Espírito com uma conjunção coordenativa adversativa, mas se sois guiados pelo Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne, porque o fruto do Espírito é... Se Paulo está dizendo que contra esses frutos do Espírito não há lei, logo, contra as obras da carne há lei. Essa é a posição, a explicação positiva, semântica do texto. Então Paulo está dizendo que a lei para quem comete adultério, prostituição, ira, contenda, inveja, bebedice, glutanaria, lei para eles que são gentios. Eles estão, se não há lei para quem pratica as obras do Espírito, e essa expressão de contra essas coisas não há lei é uma posição semântica, mostrando que não há lei para quem pratica os frutos do Espírito, não há lei assim, não há condenação, porque a pessoa está praticando o certo. Logo, para quem não pratica o certo, mas as obras da carne, a lei, a condenação, mostrando que lei, não se fala lei, não é apenas um contexto judaico, um contexto de lei de Moisés, propriamente dito. Vamos ver se isso é verdade, vamos continuar. O próprio ato da cruz é uma lei, é uma aliança, é um pacto. Jesus disse, este é o sangue do Novo Testamento, testamento ali, diateque, aliança, pacto, contrato, lei, acordo, meu Deus do céu, acordo. A aliança é regida por um mandamento maior, como também era a antiga aliança. Essa nova aliança, esse Novo Testamento, em João 13:34, Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, um novo, que vos ameis um ao outro como eu vos amei. Ok. Esse é o novo mandamento, esse é o mandamento do novo concerto. Esse novo mandamento é o mandamento régio, é o mandamento maior. Dele dependem todos os outros mandamentos do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento também era assim, né? Em Mateus 23:34 a 40, um doutor da lei chega para Jesus, e Jesus fez calar os saduceus, e chega um doutor da lei e diz, mestre, qual o maior mandamento da lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, se João 13:34, que está falando da nova aliança, diz, o novo mandamento eu vos dou, que eu vos amei como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, a antiga aliança também era regida por esse mesmo mandamento, o mandamento do amor. Portanto, senhores, esse cidadão é inocentíssimo. Inocente assim, no sentido de... Existe uma outra palavra. Entende isso? Eu estou sendo eufêmico para ser educado com ele. Então, observe, senhores. Deste mandamento, de qual mandamento? Do mandamento do amor, de João 13:34, dependem outras leis. Eu estou falando do Novo Testamento. Dependem outras leis. Vamos ver se é verdade? Vamos. Vamos agora para Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos. Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 10. Olha o que o texto vai dizer. Falando do mandamento do amor.
Romanos, pros Romaios, capítulo 13, versículo 8 a 10. Isso aqui é grego, viu, cidadão? Você gosta de citar muito grego? Então vamos fazer isso aqui, dentro do grego. Olha o que o texto diz. Meden, a ninguém ofende-te, devais, meden, coisa alguma, meden, a ninguém devais, eimeto alelos agapan, a não ser o amor alelos, uns aos outros, até aqui o pronome recíproco, agapan. Rogar agapon, porque aquele que ama tom hétero ao próximo, nomo pleplerosen, tem cumprido a lei. Togar portanto, moicheuseis, não adulterarás, foneuseis, não matarás, clepseis, não roubarás, eptimeseis, não cobiçarás, cai eitis hetera entolé, e se há outro mandamento, entologo tudo, nesta única palavra, anekefalaiutai, nesta única palavra se resume, qual? Ento, agapé sexton, plécio, su, ros, seauton. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então observe, senhores, que o mandamento do amor de Jesus, quem ama cumpre a lei. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É porque o amor é o mandamento maior que faz as outras leis serem cumpridas. Mas isto na nova aliança. Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo? 9. Não matarás. Não adulterarás, não matarás, não roubarás ou furtarás, e não cobiçarás. Isso é algum outro mandamento? Tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então observe leis. O que é mandamento? Lei. Lembra do texto que ele usou no início do seu vídeo? Olha aqui o texto. Vamos deixar o texto? Vamos lá? Eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite eu te peço que tu me uses. E eu vou usar este cofre. Olha só. Teologia. Aqui. Disse os colegas pastores. Cobiça. Então ele passou aqui, na sua casa, na rua, na chuva. O pecado tomou ocasião pela caninha da roça. A caninha da roça tem ainda? No meu tempo tinha. Tem ainda. Vê lá, hein, varão. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. E vem o tema esta noite. Disse Paulo a Roma que sem lei está morto o pecado. Observe que nesse texto aqui, semanticamente, mandamento é sinônimo de pecado. Porque, vindo o mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Por quê? Porque sem lei está morto o pecado. Mostrando que sem lei, sem mandamento, está morto o pecado. Então, o que nós vemos aqui? Paulo usando a mesma linguagem em Romanos 13. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, mas ele apresenta mandamentos quais? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Os mesmos mandamentos que estavam na lei. Isso não quer dizer que nós estamos obedecendo a lei de Moisés. A lei de Moisés foi abolida? Sim. É bem verdade que alguns leem Mateus 5,17 e não entendem o termo plerossai. E acham que a lei não foi abolida. Foi, mas isso é coisa para um outro vídeo. Mas isso não significa dizer que no Novo Testamento não existam leis. Porque, desculpe, meus senhores, se a lei de Moisés foi abolida, mas alguns preceitos da antiga lei foram sancionados na nova. Ora, você está tendo aqui uma Constituição, gente, e você vai pegar a Constituição de 1888. Ora, tiveram leis da Constituição. Vamos reformar aqui a Constituição de 1888, vamos. Ora,
terão leis da Constituição de 1888 que entrará nessa nova lei. Você está seguindo a Constituição de 1888 nessa nova lei? Não, mas preceitos que existiam nela foram sancionados na nova. Isso acontece com o Novo Testamento, com a nova aliança, com a nova lei. A lei foi abolida, foi rasgada, foi quebrada na cruz do Calvário, foi. Mas preceitos que são leis, que são mandamentos, Romanos 13, 8 a 10, estão incluídos na nova lei, no novo mandamento. Menino, menino, menino. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Os apóstolos fazem uma reunião para resolver o caso dos gentios. E quando eles concluem a reunião, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, presidido pelo apóstolo Tiago, o que acontece? Ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outras obrigações, senão as coisas necessárias, que vos abstenhais dos ídolos, da carne sufocada e do sangue e da prostituição. Dessas coisas bem fazeis, se vos afastardes, bem vos vá. Isso é uma imposição, é o que está no texto. Nós vamos impor isso aqui a vocês. Isso aqui é lei para vocês. Lei. Qual lei? Afaste da prostituição. Se você não afasta da prostituição, está quebrando o quê? Quebrando uma lei. É a lei de Moisés? Não. É a lei da igreja. É a lei do Concílio de Jerusalém. Ano 45. Presidido por Tiago. Novo Testamento. Que está imposta. Nós impomos a vocês que se afastem disso. Se vocês não se afastarem, estão fazendo o quê? Quebrando a lei. E lá está a prostituição. Da porneias. Porneias, né? Na verdade.